Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como sempre, gostamos de nos apresentar como Escola Bíblica Dominical da Igreja Bíblica Mar. A lição deste domingo é a lição de número 9, em que vamos estudar sobre o mistério da unidade revelado. Todos sabem que nos acompanham aqui que a revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o comentarista desta revista é o pastor Douglas Batista. Vamos então para o texto áureo, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse, que estava oculto e que naquele momento em que Paulo escrevia, estava dizendo que Deus estava revelando para os apóstolos e profetas ali presentes. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Acompanhe comigo, então, a leitura bíblica em classe, que está baseado lá no texto de Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vocês, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vocês, que são a vossa glória. Esse é o texto da nossa lição. Vamos para os objetivos. O objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. E os objetivos específicos: explicar que esse mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo integrante no mesmo corpo, e expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nós temos duas imagens, uma imagem representando
Saulo, que no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, ele tem o diálogo ali com Jesus, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós sabemos que ele fica cego por conta da luz que ele viu naquele momento em Jesus. Depois ele se recupera e ali ele passa a ser um anunciante do Evangelho, aquele que vai propagar o Evangelho. Ele, de perseguidor da igreja, passou a ser defensor da igreja. E do outro lado você tem aqui Jesus ensinando os seus discípulos. Então aqui faz uma referência, que dos apóstolos e profetas que receberam de Deus essa revelação ali naquele momento em que estava se iniciando, fundamentando a Igreja de Cristo. Vamos então para a introdução desta lição. Temos 3 tópicos: o mistério oculto, que nós vamos estudar no Antigo Testamento, o mistério revelado no Novo Testamento e, por fim, o mistério pré-estabelecido por Deus. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. O que a Bíblia fala? Qual é o conceito? Qual é a palavra que define o mistério na Bíblia? E como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Esse mistério não foi revelado aos profetas, aos patriarcas. Você não vai encontrar isso ali no Antigo Testamento, ok? Então, vamos lá. Mistério oculto no Antigo Testamento. É o tópico número 1. O ponto 1 desse tópico vai falar o conceito bíblico de mistério. Vamos entender. Mistério, ele no grego significa mysterion, que o sinônimo disso, o conceito desta palavra, na sua forma original, significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e que passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Vamos para uma referência aqui de Colossenses 2,18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Paulo está fazendo uma crítica, existia uma heresia, esses homens não pregavam a verdade. Era um falso ensino. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, que deseja que todos os homens cheguem salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Lá em 1 Timóteo 2,4, você tem esta palavra aqui, que o propósito é alcançar a todos. No 1.2, nós vamos saber o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como, olha o advérbio, agora. No Antigo Testamento havia uma referência, uma indicação, um apontamento para Cristo e Cristo a igreja, para as coisas futuras. Você tem desde Adão e outras indicações ali em Gênesis aponta para Cristo, e você vai ver cada um dos livros bíblicos apontando para um futuro. E esse futuro é Cristo, o nascimento de Cristo. Você vai ver isso em Zacarias, em Malaquias, você vai ver isso em Salmos. Então,
essa palavra é muito importante para entendermos. Ele não foi manifestado como agora, porque naquele momento da igreja era diferente. Naquele momento da igreja era o ápice da revelação, né? O cumprimento da revelação. Acho que a palavra certa seria essa. Estava se cumprindo toda aquela trajetória bíblica, toda aquela trajetória de palavras, de apontamentos, de que nasceria o Messias e ele seria o Salvador do mundo. E o Messias havia já, então, ali cumprido o seu chamado, porque ele falou assim, está consumado, ele cumpriu aquilo que ele veio fazer por nós, nos salvar, nos redimir, nos justificar. Então é muito importante essa referência aqui, que no passado, em outros séculos, não foi manifestado como naquele momento estava sendo manifestado para a igreja. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou seja, naquele momento da igreja, o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. A bênção é que os gentios também participariam, como eu expliquei, desde Gênesis, desde Adão até Malaquias, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, melhor dizendo, você tem essa indicação, esse apontamento de que viria o Messias e que ele salvaria, se tornaria o Salvador do mundo. 1.3, nós temos o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Naquele dia, as nações buscarão, as nações, está incluído todos os povos, buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso, como diz lá Isaías, capítulo 11, versículo 10. Você tem outras referências sobre isso, que eles falam sobre esses apontamentos, em Gênesis 2:3, 22:18, 49:6, 54 de 1 a 3, 60 de 1 a 3 e Malaquias de 1 a 11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, que foi um mistério oculto. Então os profetas, ao anunciarem o advento do Messias e toda a glória de seu ministério para as nações, nos permitem compreender o que a profecia não pode ter a inspiração humana, que o profeta não precisa necessariamente compreender toda a extensão da revelação que ele trouxe contigo. Ele sabia que ia acontecer, mas da forma como iria acontecer, como está dizendo aqui, como Deus faria isso? Eles não sabiam. Que bem sempre o cumprimento da mensagem se dará nos dias do profeta. Então lhes revelaram, mas não sabia quando que iria se cumprir, e que a mensagem é mais importante que o mensageiro, né? Mensagem que o mensageiro, principalmente quando vem da parte de Deus, é muito mais importante do que a pessoa que está falando, a pessoa que está revelando. Bom, vamos agora para a parte 2, que é o mistério revelado do Novo Testamento. Nós vimos aqui, pinceladamente, como foi revelado no Antigo Testamento, agora vamos para o Novo. Foi revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Está lá em Efésios 3, versículo 1.
Ele explica como recebeu a revelação do mistério, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Olha o que diz aqui, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele também ensinou que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Aqui tem as reafirmações de Paulo para dizer que ele não estava ensinando algo dele próprio, mas que ele havia recebido de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele comenta em Gálatas, no primeiro capítulo, que eu fui arrebatado. Ele diz que ele faz um comentário sobre isso e ele passou a receber de Jesus essas informações, essas doutrinas, essas verdades que ele vai nos revelar. Depois você confere lá. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele diz: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Isso está uma referência de Atos 11:5. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Se fosse coisa de homem, a igreja não teria sobrevivido e resistido a tantas perseguições. Tantos quiseram acabar com a igreja. A igreja sofreu e sofre essas investidas, e se fosse algo dado por homem, essas verdades não teriam se cumprido e não teriam permanecido até os dias de hoje. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Ponto 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Eles não sabiam que Cristo não ia vir. Mas a igreja, você não vai ter essa referência de igreja, de corpo de Cristo. Então, e mistério da graça, o mistério que estava oculto é a igreja do Senhor. Somos de nós, o corpo de Cristo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Estava no coração de Deus esse projeto, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então foi um plano de Deus. Lembra daquela canção? Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça que ele revelou a nós. Então, desde a fundação do mundo, vai dizer esta carta de Paulo aos Efésios, ele planejou a igreja, ele sonhou, podemos assim dizer, com esta igreja que faria parte do corpo dele. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Segundo Efésios 1:7.
e também com a criação de uma nova humanidade. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, versículos 4 e 5. Como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, segundo está escrito lá em Efésios 3, 6. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios 3:5. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Nós temos essa responsabilidade, nós temos essa missão. Então, tanto o adolescente que foi chamado, a criança, os jovens chamados, os homens e as mulheres têm a missão de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios, anunciando o reino de Deus. Nós propagamos o reino de Deus. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E onde formos, é natural de nós. É natural do cristão ser luz. Não precisa forçar a barra, não precisa vestir uma roupa de luz. Ele é luz. Ele é autêntico, aquele que verdadeiramente nasceu da água e do Espírito. Ele dentro de casa vai fazer a diferença, porque ele vai ser diferente dentro de casa, ele vai ser diferente nas suas buscas, ele vai ser diferente nos seus objetivos, porque ele tem como prazer, missão maior da sua vida, missão principal da sua vida, fazer a vontade do Pai, como Jesus Cristo fez. E ele manifestou isso enquanto esteve na terra, porque ele disse: não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, aquilo que ele me mandou fazer. Então, qual é a vontade de Deus? Comunhão, glorificar o nome dele, andar com ele, porque quando eu ando com ele, eu recebo os ensinamentos dele. Existem famílias que a criança ela fica abandonada, a criança ela não tem relacionamento com pai nem com mãe, ela tem um relacionamento com os colegas da escola, ela tem um relacionamento com o professor às vezes sabe mais da vida da criança, dos sentimentos da criança do que pai e mãe. Ela fica em casa ou na televisão, ou trancada no quarto, fazendo suas coisas individuais, falando com pessoas através das redes, mas às vezes não tem o acompanhamento do pai e da mãe. Como que o pai e a mãe ensinam uma criança? Ele não pega assim um manual, um livro, está aqui os meus ensinamentos, leia e você vai aprender e ler de uma vez só para o filho. Olha, aqui está dizendo isso, mais tanto, então esse é o meu ensinamento para você. Nada disso. A Bíblia deixa claro esse tipo de ensinamento. A criança vai crescer com o pai e com a mãe, e no dia a dia, paulatinamente, aos poucos, ele vai adquirindo, vai aprendendo como o pai reage, como a mãe reage, como a mãe se comporta no meio da adversidade, como o pai se comporta no meio da adversidade, como o pai ama a Deus, como a mãe ama a Deus, como a mãe se relaciona com as coisas de Deus, o que o pai e a mãe priorizam, o que a mãe e o pai estão priorizando na vida. O comprometimento que o pai e a mãe têm com as coisas de Deus, o filho vai ter, porque ele vai observar. Se o pai e a mãe eles dizem assim, igreja para depois,
Deus não quer isso. Então a criança vai crescendo ouvindo essas coisinhas e vai formando o caráter da criança, o comportamento da criança, o conjunto de valor que aquela criança vai aderir, e daqui a pouco essa criança se torna um adolescente, daqui a pouco essa criança se torna um adulto. E quais são os valores desse adulto? O que ele aprendeu? Não houve ali um manual, não houve um ensinamento. Com Deus é diferente. Quando eu caminho com Deus, quando eu busco a Deus, quando fala lá em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. O que significa esse buscar? Procurar saber qual é a vontade do Senhor, procurar estar perto do Senhor. E quando eu estou perto do Senhor, eu quero saber o que eu posso aprender com Ele, o que Ele tem para me dizer naquele dia, o que Ele tem para me dizer naquele momento. Eu tenho sede de Deus, eu tenho vontade de estar com Deus e eu tenho prazer de obedecer a Deus. E quando o Espírito Santo me instrui, vai por esse caminho, não vai por aquele. Muda a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar, a sua forma de responder, muda a sua forma de se vestir, muda a sua forma de ver as pessoas. O Espírito Santo está me instruindo, mas ele vai me instruir de acordo com a palavra de Deus. Se eu busco a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela está em primeiro lugar na minha vida, o meu comprometimento de estar buscando, de estar me alimentando daquilo que Deus tem para mim, obviamente eu estou perto desse Deus, perto desse conhecimento. Eu quero saber o que Ele tem para minha vida. Então Ele está me instruindo. Ele está me instruindo. A instrução de Deus não é ir só domingo na igreja e abrir ali a palavra e ouvir o ensinamento de domingo. A instrução de Deus é todos os dias. Então é muito importante isso, muito importante que Deus ele esteja nos instruindo, que eu e você, a igreja do Senhor, como ele diz lá em Isaías, buscai a mim enquanto vocês me podem achar, enquanto eu estou perto. Meu espírito está na igreja, meu espírito está na terra, o Consolador, aquele que me leva a toda a verdade, que me esclarece, que me avisa quando eu estou errando. O Espírito do Santo está aqui nos ajudando, nos auxiliando nessa caminhada com o Senhor. Esse conhecimento e crescimento na graça estão relacionados. Não é só conhecer a palavra, mas está crescendo em graça, crescendo em conhecimento, e é um conhecimento espiritual, é um conhecimento que produz fruto, é um conhecimento que me faz ser igreja, que me faz divulgar o Evangelho, que me faz ser luz, aonde eu for, não tendo embaraço, não tendo nada que me envergonhar, não contrariando a palavra de Deus, mas fazendo aquilo que Ele quer que eu faça, agindo da forma que Ele quer que eu haja, e sendo aquilo que Ele quer que eu seja. Então eu estou obedecendo, eu estou no caminho e eu estou sendo a igreja do Senhor. Amém? Vamos por 2.3, a magnitude do mistério. Então nós temos o 2.3, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, sem etnia e sem classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa, segundo Gálatas 3:28, Efésios 3, versículo 6 e Colossenses 3, versículo 11. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. Está lá em Atos 11, 2, 3. Nós já explicamos essa questão aqui, tá? Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Efésios 3, versículo 7, versículo 8, versículo 10, versículo 11. Nós devemos propagar esse evangelho. Quem é salvo quer salvar.
Quem tem Cristo quer levar Cristo para outras pessoas, quer mostrar, né? Olha, como que Cristo, sua vida vai mudar, mas não no sentido de a pessoa passar a ter dinheiro, não no sentido material, quando a gente fala que Jesus mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua, é no sentido de paz, é no sentido de satisfação plena, é no sentido do encontro com Deus, na redenção, na alegria que isso nos traz, na certeza da salvação, de uma eternidade no céu de glória com Cristo. Então nós devemos divulgar isso e anunciar o Evangelho. Na parte 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Já foi estabelecido por Deus antes da sua conclusão, antes de acontecer, Deus já estava nos planos de Deus, e Paulo disse isso. Ele enfatizou antes da fundação do mundo. Não foi ali quando Adão e Eva erraram o caminho que Deus, vamos assim traçar um plano B. Deus não tem plano B. Deus já sabia de tudo que iria acontecer, porque ele é presciente. Ele sabia, então ele já havia planejado o que aconteceria e que Cristo viria para morrer por nós. No 3.1, que é o primeiro ponto da parte 3, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério, agora revelado e anunciado, é considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. Não pode sondar, compreender profundamente, compreender completamente, porque é muita graça, é maravilhoso demais. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Efésios 3, 18, 19. Para você, quando você fala assim para alguém, Jesus te ama, Jesus quer estar com você, Jesus quer passar a andar com você. Você tem prazer em falar, em anunciar o reino de Deus, prazer de pregar o evangelho e dizer, vem para Cristo. Aceita Cristo, aceita o Senhor e passa a viver com Ele, porque essa é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Efésios 3, de 8 a 9. Proclamar que estas dádivas foram projetadas desde a eternidade. Efésios 1:4, conforme eu já citei, e 2, versículo 16. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou esse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios 1:19 a 22. E o propósito eterno em Cristo é o ponto 2. Vamos ler. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1:20. E assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. E a revelação desse mistério, o mistério que estava oculto em Deus, que tudo criou, ele nos revela que o eterno propósito de Cristo, o Deus, o nosso Deus, o Criador, está no controle de todas as coisas. Tempos e eventos da e na humanidade não fogem do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Ele não fica surpreso com os acontecimentos, porque na sua presciência ele já sabe que de tudo que iria acontecer. Deus trabalha agindo e reagindo à humanidade com princípios que observam a percepção
do momento histórico, de suas consequências sobre o pensamento humano em questões morais, sociais e espirituais. Em todo o âmbito da nossa vida, na Terra, Deus, Ele conhece, Ele nos conhece profundamente, Ele sabe de tudo que vai acontecer e Ele está nos guardando. Nós precisamos entender isso, que nada acontece que não esteja de acordo com a vontade de Deus ou com a liberação da vontade dele. Nada pode nos acontecer fora do que Ele tem preparado e do que é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tudo o que está acontecendo, Ele tem um propósito pré-estabelecido. Por que está acontecendo, nós não entendemos, mas sabemos que é o cumprimento da vontade de Deus. Eu já expliquei sobre isso. É como se todas as coisas que acontecem no mundo, elas fossem se encaixando para um propósito, para algo que vai acontecer lá no final, já estabelecido por Deus. E para que isso aconteça, essas coisas estão nesse encaixe perfeito. Elas estão em congruência, em acordo com esse encaixe perfeito. Muitas coisas que acontecem são consequências e outras são planos que estão dentro de um propósito maior de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. No 3.3, nós temos o plano divinamente pré-estabelecido. Eu vou citar aqui Jó. As coisas que aconteceram com Jó tiveram a permissão de Deus. E ali era entre Deus e o diabo e Deus. A questão não era Jó. Mas Jó ali, ele foi importante. Por que ele foi importante? Porque ele foi um canal, e uma pessoa que fez com que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque ele não pecou. Ele continuou confiando, ele continuou acreditando, ele continuou amando o Senhor e servindo ao Senhor. E isso é muito importante nesses momentos em que estamos atravessando tantas coisas, que as pessoas estão indo para a internet falar tantas coisas, tentando prever, tentando conhecer, tentando ser dono da razão. Mas a verdade é que tudo isso Deus sabia que iria acontecer. Deus sabia que ficaríamos reclusos, sem poder ir para a igreja, sem poder trabalhar, e tantas coisas iriam acontecer. E tem propósito nisso tudo. E nós precisamos entender isso. Assim como tinha um propósito, Jó está passando por aquelas coisas, ele foi extremamente honrado por Deus. Deus, você vai lá para o final do capítulo de Jó e você vai ver que Deus restituiu a Jó tudo que ele havia perdido, porque Deus é um Deus de princípio, é um Deus de valor, é um Deus grande, é um Deus amoroso, é um Deus Pai. E ele age por propósito, ele não age segundo as nossas expectativas, segundo os nossos sonhos, as nossas expectativas, aquilo que nós achamos e pensamos. Mas Deus, ele age por propósito. Então devemos entender, Senhor, qual o propósito disso tudo? Por que o Senhor permitiu? O Senhor permitiu, então o Senhor vai estar comigo nessa sua permissão. Eu vejo as coisas dessa forma. Eu vejo que quando Daniel foi para a cova, ele orou quando ele estava lá. Porque ele entendia, Deus permitiu. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego foram para a fornalha, e foi com a permissão de Deus. Mas sempre que Deus permite passarmos por algumas provas, Deus não nos abandona na prova. Deus não te joga lá na fornalha e vai embora. Deus não joga lá na cova e vai embora. Deus fica conosco. E ali tem um propósito, do nome do Senhor ser glorificado. Pelo contrário, somos nós que abandonamos a Deus, mas Deus nunca abandona. Somos nós que deixamos de ler a palavra, somos nós que deixamos de orar, mas Deus nunca nos abandona.
e Ele espera contar conosco. E é muito interessante, né, o diálogo de Deus com Jó, quando Deus diz assim: observaste meu servo Jó. Deus dá o testemunho daquilo que Jó representava. E que Deus possa então olhar para nós. E assim como ele olhou para Noé, a Bíblia diz que ele achou graça em Noé. Que Deus ache graça em nós. E fique feliz e nos aponte no céu assim: olha minha filha, olha o meu filho, como ele se dedica para as minhas coisas, como ele me busca, como ele me procura, como ele procura fazer a minha vontade, como ele se esforça para isso. Então é muito importante que entendamos isso. Não faz sentido eu ler, conhecer a palavra e não aplicar isso na minha vida. Não faz sentido eu estudar e não ter aplicação para o meu comportamento, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos. Não faz sentido eu estudar e isso não me aproximar de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo a aproximação da palavra de Deus com o próprio Deus. Esse é o objetivo. Então vamos aqui, já no final, falar sobre o plano divinamente pré-estabelecido. Foi estabelecido antes, não quando aconteceu, não nesse momento. Deus já estabeleceu, já planejou tudo. Se você for lá para o Apocalipse, você vai entender isso. Tudo divinamente estabelecido e planejado. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Até adiantei isso, falei um pouco antes. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Está aqui, né? Sansão aponta para Cristo, a salvação de Cristo. Você tem aqui outros eventos, né? Outros personagens bíblicos, Abraão ali com a tenda. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Ele controla o mundo, ele controla o universo, planeta, as estrelas, o mar e as águas. Eles obedecem a uma determinação de Deus. Até aqui não vai passar. Então, quanto mais nós, né? E Jesus conta isso para os seus discípulos. Ele fala isso, né? Que Deus tem cuidado de nós. Que Deus tem cuidado. Se ele fala que qual é o filho que pede pão e o pai vai dar pedra. E o nosso Deus é muito maior do que um pai eterno, um pai terreno. Porque o nosso pai, ele é um Deus de bondade. Ele veste os lírios dos campos. E não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão de Deus e sem o conhecimento de Deus. E o que ele permite é porque ele garante que vai estar conosco. E ele sempre é fiel. Ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa, nem na bonança, nem na dificuldade. Ele sabe que nós vamos sair mais fortalecidos, mais fortes e glorificando a ele em todos os momentos e fases da nossa vida. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Lembra dessa imagem? Lembra de quem você é em Cristo? Você é do corpo de Cristo. E vamos caminhar para a conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Então, o mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos na eternidade. Então, entendemos aqui
que havia um mistério oculto no Antigo Testamento, ele foi revelado no Novo Testamento e foi o mistério pré-estabelecido por Deus na Nova Aliança, nessa dispensação da graça que nós estamos, e que esse mistério deve ser anunciado por nós. Se nós somos igreja, nós temos essa missão de anunciar essa tão maravilhosa graça e luz que é Jesus Cristo, luz do mundo, o Galileu, que veio para nos salvar, nos reconciliar com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de águas, que essa água que nós bebemos é a água que nos sacia enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto seres viventes. Nós saímos dele, fazemos parte dele e para ele voltaremos. E o homem só encontra prazer quando ele encontra Cristo, quando ele tem esse encontro com o seu Salvador. E ele caminha, então, de acordo com a luz, de acordo com a vontade de Deus, tendo a mente transformada, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, protegido pelo Espírito Santo de Deus, consolado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. O penhor da nossa salvação está conosco, o Espírito Santo te acompanha, crente. Ele está segurando as tuas mãos, te fortalecendo em toda a sua caminhada cristã. Eu sou contigo, Deus diz isso, eu estou contigo, Ele é fiel, Ele não nos abandona e Ele está com a igreja do Senhor. Então, esteja no corpo, seja fiel ao teu Deus, procure conhecer cada vez mais o teu Deus, fica firme e Deus te abençoe. Amém? Até a semana que vem, assim permitindo Deus.